Aqui, então, por que não com o nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso Bom Dia de hoje vai para você que mal lembrava da existência de Tedros Adhanom. Pois é, a vida estava até tranquila sem ouvir o nome dele, mas, como diria Murphy, o que pode dar errado, dá. E Tedros, o eterno secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, resolveu sair das sombras e voltar ao nosso radar com notícias nada agradáveis, porque dessa vez ele não veio falar de Covid-19, tudo bem, mas sim de um novo pesadelo sanitário possível. A Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, agora com um toque dramático extra, Tedros declarou a Mpox uma emergência global. Como se a gente precisasse de mais uma preocupação, a nova cepa Clado IB é mais letal, mais fácil de transmitir e promete virar nosso novo pesadelo global. Porque, olha só, até agora 13 países relataram casos de Mpox em 2024. A República Democrática do Congo, com 96% dos casos e mortes, é o epicentro dessa tragédia. O contágio, aquele clássico que a gente já conhece. Contato direto, secreções respiratórias e até objetos contaminados. Quem pegar, muito obrigado aí, meu querido. A gente segue em frente aqui pelo seguinte. Então, vocês podem ir preparando a quarentena que lá vamos nós de novo. Será? Essa fica a pergunta, a gente tem que se precaver. Porque é hora de cobrar o governo Lula, sem dúvida alguma. Precisamos de medidas urgentes para garantir que essa desgraça não acabe entrando aqui no Brasil. E dessa vez não basta dizer que são os outros os negacionistas. Então, que essa nova cepa fique lá no Congo, bem longe daqui, e que o Tedros volte para sua toca de onde saiu, porque se tem algo que ninguém precisa agora de outro show de horrores global. Mas eu acho importante, meus caros, claro que essa é só a minha opinião, quero ouvir de vocês, dos meus belos pares desse Morning Show. Claro que é importante a gente também não ter a guarda baixada e não dar chance ao acaso e ficar achando que não vai acontecer com a gente. Foi essa postura arrogante que acabou pegando diversos governos mundo afora de calça curta da última vez. O que você acha, Paulo? Não, eu concordo com você, principalmente no tocante ao presidente da República. Ele é o responsável por não deixar Não deixar é quase que impossível, mas pelo menos ter um controle ali de entrada no país. Eu não sei se é possível fazer um teste para identificar esse tipo de doença, eu não sou médico, mas se tiver esse teste, era bom já começar comprando e começar a testar as pessoas que estão entrando no Brasil. Porque se isso realmente virar uma segunda pandemia, aí lascou de vez. Jéssica Peixoto? Sem alarmismo aqui, é importante, mas os fatos são esses. O que está posto é isso. Para ser sincero, eu acho que o alarmismo em dado momento, ele é até positivo. Porque é melhor você se precaver para uma situação, problema, do que você acreditar que vai estar tudo certo. E eu acho que no final das contas, o delegado Palumbo coloca algo essencial. Agora é o momento, e os países vão fazer isso, de tentar ao máximo ter os materiais, de tentar ao máximo ter as possibilidades, os testes, de entender, sabe? Não vale a gente deixar o acaso e falar assim, não vai acontecer de novo. Esperamos, com a graça de Deus, que não aconteça novamente. Mas se acontecer, que de fato a gente esteja preparado ali, né? Que a gente de fato saiba reagir. Porque a pandemia, quando a gente olha, parece um episódio de um filme, sabe? Às vezes eu penso, nossa, pandemia, como que a gente viveu aquilo? Tudo isso assusta. E toda vez que eu vejo sobre essa doença, tudo o que eu faço é rezar para que isso não se repita de fato. Porque foi muito triste. Mas o governo não pode só rezar, o governo precisa fazer. Agir, se preparar. Planos de contenção, planos de saúde, muitas vezes terem ali um aparato para lidar com a situação, problema, que foi algo que a gente não vivenciou da última vez. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, que é o maior imbecilidade das pessoas é fazer as mesmas coisas sempre, esperando um resultado diferente. Eu acho que a gente precisa aprender com o passado e não repetir o passado. Então, nesse ponto, eu acho que a gente precisa ter, sim, muito cuidado e, principalmente, obviamente, as autoridades de saúde. Mano, Pepe, aqui não tem nenhum profeta do apocalipse, nenhum catastrofismo de gratuito aqui para falar assim, enfim, e deixar as pessoas em pânico. Porém, já são 13 países registrando casos. Tudo bem que 96% concentrado na República Democrática do Congo, que fique lá mandando todas as boas energias pro sofrido povo da República Democrática do Congo, claro, mas, enfim. A ver, o que você acha? Eu acho que a Jess trouxe o ponto essencial, que a gente precisa se perguntar. O que o Estado brasileiro, o que a nossa gestão pública aprendeu com a experiência da pandemia? Infelizmente, a minha resposta é pessimista. Eu acho que nós não aprendemos muita coisa com uma experiência tão traumática como tivemos. Ou seja, a gente precisa ser capaz de tornar o Estado brasileiro muito mais eficiente e dinâmico para ser capaz de lidar
com os desafios do mundo moderno. No século XXI, os problemas, e com a globalização, os problemas ocorrem de forma muito mais rápida e veloz do que antes. Por isso, nós não podemos manter um estado paquidérmico como nós temos. A gente precisa ser capaz de adaptar a forma de funcionamento do Estado brasileiro para ser capaz de responder com agilidade aos novos desafios. E, infelizmente, nós não aprendemos muito com o que aconteceu na pandemia. Meus amigos, é claro que como a gente torce o quanto antes, né, Pepe, para que Tedros, OMS e companhia caiam o quanto antes no esquecimento novamente, mas a gente não pode subestimar o fato de que a gente tem que lidar com essa classificação que foi feita de emergência global. Todo mundo lembra da H1N1, Zika, Ebola, todos esses casos foram tidos como emergências globais, assim classificados, e ninguém está com saudade, claro, da Covid-19. Pepe, o que você acha? Não, eu acho que o Brasil, concordo com o que o Mano colocou aqui, né? Aprendeu pouco com a pandemia do Covid, né? Então, a gente vê várias falhas que teve naquele momento lá, que eu torço para não se repetir caso venha realmente uma situação pandêmica no Brasil e no mundo, né? Falta de coordenação entre a União Federal e os estados, falta de coordenação entre uma política pública de combate à pandemia no nível federal que pudesse ganhar ressonância nos estados e municípios, falta de dissonia entre o presidente da República, né, e o que falava os sanitaristas em geral. Então, eu sinto que o Brasil, infelizmente, não se preparou para outra pandemia. O mundo também não. O mundo também não é muito diferente do Brasil, não é? Então, eu torço para que essa situação não se agrave no mundo e no Brasil, porque, infelizmente, nós não estamos preparados para mais uma situação de pandemia em nível mundial. Alô, Nízia Trindade, aí ministra da Saúde, alô, governo federal, vamos realmente estar aí na dianteira para precaver que isso possa acontecer. No momento que a gente vai fazer um rápido